Você está nos Sentimentos à Tona. Aqui cada história é um mergulho profundo na alma. Se inscreve, ativa o sino e deixa seu comentário. Porque sentir é o que nos torna humanos. E no final, é tudo sobre amor. Tudo começou em uma universidade elegante, onde nomes de famílias influentes se misturavam aos de jovens com sonhos grandes demais para o lugar de onde vinham. Calypso sempre soube que não nasceu para viver na sombra da pobreza. Ela carregava no corpo uma beleza que hipnotizava, e nos olhos o veneno da ambição. Aurora, sua colega de classe, era o oposto. Filha única de pais milionários, andava com discrição, escondendo seu coração puro atrás de roupas simples e um andar manco, consequência de uma deficiência de nascença. Mas sua fragilidade encantava e sua bondade desarmava. César era o tipo de homem que se fazia notar pelo caráter, não pelo dinheiro. Estudante de medicina, humilde, determinado, apaixonado por Calypso e cego para o buraco onde ela o empurraria. E então havia Ricardo, noivo de Aurora, um milionário de presença marcante, envolvido por interesses familiares e prestes a cair na armadilha de uma mulher que confundia desejo com poder. Essa não é uma história de contos de fadas. É uma história de máscaras, traições, quedas e cicatrizes que o tempo jamais apaga. Mas também é a história de quem resiste ao caos, de quem ama de verdade e de quem aprende, cedo ou tarde, que nem tudo pode ser comprado. Calypso entrou na universidade com um objetivo bem claro: usar o que tinha para conquistar o que queria. E o que ela tinha era beleza. Uma beleza rara, implacável, daquelas que fazem virar o pescoço e esquecer o juízo. Mas por trás dos olhos verdes e do sorriso doce, escondia-se uma fome de status, de luxo, de ser alguém. Aurora não tinha amigas. Sua deficiência na perna a deixava invisível para a maioria. Mas Calypso viu ali uma oportunidade. Fez-se próxima, gentil, prestativa. E Aurora, com o coração limpo e solitário, aceitou o carinho sem suspeitar. Em pouco tempo, dividiam conversas, cadernos, confidências e círculos sociais que Calypso jamais sonhara frequentar. Enquanto isso, César observava. Desde o primeiro dia, ele via Aurora como uma menina delicada, mas seus olhos brilhavam mesmo era por Calypso. E quando se aproximaram pela primeira vez, tudo pareceu natural. César era doce, atento, sincero. E Calypso, por um instante, acreditou que poderia amá-lo. Sentia-se segura com ele. Quase completa. Mas o quase incomodava. César era pobre, e Calypso queria muito mais do que flores no portão. Ela queria mansões, vestidos de grife, convites para os salões que só os poderosos frequentavam. E ela acabaria conseguindo. Mesmo que isso custasse o coração de quem mais a amava. Foi em uma tarde dourada, com cheiro de jardim recém-regado e som de taças brindando ao fundo, que Calypso conheceu Ricardo. A mansão era deslumbrante, colunas de mármore, escadas curvas, lustres pendendo do teto como galáxias congeladas. Aurora a levara como convidada a um jantar informal com a família do noivo, ingênua, generosa, cega. Ricardo era o tipo de homem que parecia ter saído de um filme. Traje sob medida, voz grave, gestos contidos. Mas havia algo mais. Um magnetismo. Calypso o notou de longe. Ele, por sua vez, demorou um pouco mais a perceber o veneno disfarçado de doçura que caminhava ao lado da noiva. A partir daquele dia, algo mudou em Calypso. Ela começou a sonhar com banheiras de hidromassagem, com jantares servidos por mordomos, com a liberdade que o dinheiro podia oferecer. E cada vez que Aurora abria o coração sobre seu noivado, Calypso sentia um incômodo estranho. Não era só inveja, era uma certeza. Aquele mundo deveria ser dela. César, ainda encantado, continuava ao seu lado.
Não percebia o abismo que se abria entre eles. Levava flores, fazia planos, falava de um futuro construído com amor e esforço. Mas Calypso já não ouvia. Ela havia provado do néctar da elite e estava disposta a pagar o preço para se banhar nele para sempre. Calypso sabia jogar. Ela não era só bela, era estrategista. E seduzir Ricardo se tornou uma missão silenciosa. Começou com olhares demorados durante os encontros casuais. Depois, toques discretos, sorrisos de canto, frases jogadas com duplo sentido. Sempre na presença de Aurora, sempre com a máscara da amizade. Ricardo resistia. Tentava se lembrar da doçura de Aurora, da lealdade das famílias, do futuro que haviam planejado. Mas Calypso era um incêndio em forma de mulher. E aos poucos, ele foi se deixando queimar. Havia nela uma ousadia que faltava em tudo o que ele conhecia. Um gosto de proibido que o viciava sem perceber. Certa noite, Calypso o esperou no jardim da mansão. A lua brilhava, cúmplice. Usava um vestido vermelho justo, o cabelo solto como serpentes escuras. Ela se aproximou e disse, com a voz carregada de veneno doce: "Você pode continuar fingindo que ama Aurora, ou pode me ter, mas só se largar tudo por mim, hoje." Ricardo hesitou. O mundo inteiro parecia pender de sua decisão. E então, como um menino tolo apaixonado, disse: "Sim, traiu Aurora. Traiu a si mesmo e entregou-se a Calypso como um império que se rende diante de uma guerra silenciosa." Naquela noite, o destino deles foi selado. Não com amor, mas com ganância, luxúria e destruição. O salão estava florido, perfumado, perfeito. Aurora sorria com os olhos marejados, segurando o buquê com mãos trêmulas, acreditando que aquele era o dia mais feliz da sua vida. Seus pais, orgulhosos, recebiam os convidados. César, discreto, assistia tudo em silêncio, carregando uma dor que fingia não existir. Mas Ricardo não apareceu. Os minutos viraram horas, o murmúrio virou escândalo e a humilhação virou trauma. Aurora foi abandonada no altar, sem bilhete, sem explicação. Somente o vazio e os olhares de pena que ferem mais do que facas. Enquanto isso, Calypso e Ricardo assinavam papéis frios num cartório sem flores, sem música, sem bênção. Ela vestia um tailleur bege. Ele, uma expressão confusa entre desejo e culpa. Casaram-se escondidos. Fugiram da cidade como criminosos do amor. Ou melhor, cúmplices de uma traição irreversível. Na estrada, Calypso sorria com a cabeça encostada no vidro do carro importado. Ela havia vencido. Era esposa de um milionário. Tinha o sobrenome, o status, o mundo. Mas do outro lado da cidade, Aurora chorava de joelhos no chão da capela, e César observava de longe com os olhos em brasa. 2 corações partidos, 2 destinos despedaçados, e o início de uma nova história que ainda estava por vir. A suíte era deslumbrante. Champanhe francês, pétalas de rosas, música suave. Tudo pronto para a noite de núpcias. Mas dentro de Calypso, algo não estava no lugar. Ela havia conquistado tudo o que sempre quis. Riqueza, status, um sobrenome poderoso. Mas ao olhar para Ricardo, deitado na cama de linho egípcio, ela só conseguia pensar em César. César com seu sorriso gentil. César com suas mãos quentes e olhar sincero. César que a amava de verdade. Ricardo se aproximou carinhoso, apaixonado, pronto para consumar o casamento. Calypso, por fora, retribuiu. Mas por dentro, tremia. Queria que fosse César ali. Queria que o toque fosse outro. O beijo fosse outro, o cheiro fosse outro. Mas se entregou mesmo assim, não por amor, mas por ambição. E quando tudo terminou, ela olhou para o teto do quarto e sentiu um vazio maior do que antes. Um gosto amargo na boca. A beleza da suíte não preenchia o buraco que havia aberto no peito. Ricardo dormia ao seu lado, satisfeito. Ela,
Acordada, sentia saudade de um homem pobre e de um amor que o dinheiro não comprava. A suíte era deslumbrante. Champanhe francês, pétalas de rosas, música suave. Tudo pronto para a noite de núpcias. Mas dentro de Calypso, algo não estava no lugar. Ela havia conquistado tudo o que sempre quis. Riqueza, status, um sobrenome poderoso. Mas ao olhar para Ricardo, deitado na cama de linho egípcio, ela só conseguia pensar em César. César com seu sorriso gentil, César com suas mãos quentes e olhar sincero, César que a amava de verdade. Ricardo se aproximou, carinhoso, apaixonado, pronto para consumar o casamento. Calypso por fora retribuiu, mas por dentro tremia. Queria que fosse César ali. Queria que o toque fosse outro, o beijo fosse outro, o cheiro fosse outro. Mas se entregou mesmo assim. Não por amor, mas por ambição. E quando tudo terminou, ela olhou para o teto do quarto e sentiu um vazio maior do que antes. Um gosto amargo na boca. A beleza da suíte não preenchia o buraco que havia aberto no peito. Ricardo dormia ao seu lado, satisfeito. Ela, acordada, sentia saudade de um homem pobre e de um amor que o dinheiro não comprava. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento. Calypso agora era uma dama da alta sociedade, colares de diamante, vestidos de grife, jantares em Paris, mas nenhuma joia cintilava mais que o vazio em seu peito. O casamento com Ricardo virou um contrato de luxo e aparências, sem amor, sem calor, sem sentido. Ricardo lhe dava tudo, cartões ilimitados, mansões, carros esportivos, mas nunca deu paz. E tudo o que ela conquistou não fazia barulho dentro dela. O nome Calypso del Valle brilhava nas colunas sociais. Mas à noite, no silêncio de um quarto imenso, ela ainda sussurrava o nome de César. César. Aquele rapaz humilde, agora era uma lenda da medicina. Se formou com louvor, se especializou em ortopedia, ganhou prêmios, abriu clínicas. Sua história de superação encantava revistas e palestras. E mais, César agora era um médico milionário. Aurora, por sua vez, seguiu humilde, mas reconstruída. Continuava amiga de César, apoiava-o, admirava-o, e ele, mesmo cercado de beleza e fama, guardava silêncio sobre um nome que não ousava pronunciar. Calypso descobriu isso por acaso em uma revista. Viu César na capa, e o coração, por um segundo, pareceu bater como antes. Ela percebeu, enfim, que havia conquistado tudo, exceto o que mais importava, o verdadeiro amor. Foi numa tarde dourada, típica da temporada de gala da cidade. Ricardo recebeu um convite exclusivo para um evento beneficente promovido por grandes empresários da saúde. Entre os homenageados, um nome se destacava em dourado: Dr. César Almeida, fundador da nova clínica ortopédica mais moderna do país. Calypso, vestida em alta costura, ajustou os brincos de safira e sorriu diante do espelho. Não pelo evento, mas pelo nome, César. Ela sabia que o reencontro estava próximo, e parte dela ansiava por isso. O salão estava repleto de holofotes, colunas em mármore e música clássica. E então, entre um discurso e outro, os olhares se cruzaram. César subia ao palco. Aurora, sentada à frente, sorriu discretamente. Calypso, ao lado de Ricardo, congelou. Ali estava ele, mais bonito, mais maduro, mais distante. Após a cerimônia, Ricardo foi cumprimentar os empresários. Calypso andava entre taças de champanhe, mas sua atenção estava em uma única direção. Viu César de longe, cercado de jornalistas e médicos, e mais uma vez o coração bateu descompassado. Ela soube, ainda o amava. E quando os olhos de César a encontraram no meio do salão, houve silêncio. Nem as músicas, nem os flashes, nem os risos conseguiram apagar aquele segundo. Calypso olhou para Aurora, linda em um vestido azul marinho,
forte, reerguida. Aurora sorria. E Calypso sentiu, pela primeira vez, o medo de perder aquilo que fingiu nunca ter querido. Calypso não suportava mais. Naquela mesma noite, vestida com um sobretudo sobre seu vestido de gala, saiu escondida da mansão. Ricardo dormia dopado pelos vinhos caros e pela arrogância embriagada. Ela pediu para o motorista levá-la até a clínica recém-inaugurada de César. A recepcionista já havia ido embora, mas as luzes do segundo andar estavam acesas. Coração na garganta, Calypso subiu as escadas devagar. Cada degrau parecia carregar o peso dos anos perdidos. César estava sozinho, lendo exames. Quando a viu, seu corpo enrijeceu. Ela entrou sem pedir licença. Eu precisava te ver, disse com a voz trêmula. Não devia estar aqui, ele respondeu seco. Mas ela continuou. Falou do vazio, do casamento sem alma, do arrependimento, da saudade do tempo em que ele segurava sua mão como se fosse seu único mundo. César, eu nunca deixei de te amar. Por um segundo, César olhou dentro dela. Talvez tentando encontrar vestígios da garota por quem havia se apaixonado um dia. Mas não encontrou. Seu olhar era firme e sua voz doeu como lâmina. Você não ama ninguém, Calypso. Você ama o que perdeu. E você me perdeu. O dia em que escolheu o dinheiro. Ela tentou tocá-lo. Ele recuou. Pediu que fosse embora. Calypso saiu cambaleando, as lágrimas borrando a maquiagem perfeita. No carro, olhou pela janela. As ruas pareciam zombar dela. A mulher que tinha tudo, não tinha mais nada. A rejeição de César abriu uma rachadura irreversível em Calypso. Ela voltou para casa com o rosto inchado de chorar, mas com o orgulho ferido queimando por dentro. Ricardo percebeu. Notou o perfume diferente, o olhar distante, a falta de calor no toque. Começou a fazer perguntas, ela se calava, e quando falava, vinha carregada de desprezo. As brigas se tornaram rotina. Copos quebrados, portas batendo, gritos sufocados entre os corredores luxuosos. Ricardo, cada vez mais possessivo, tentava controlar a mulher que já não o amava. E Calypso só pensava em César. Mas havia algo pior. Aurora. Aurora agora caminhava sem mancar. A cirurgia feita por César havia devolvido sua liberdade. Ela se vestia com elegância, seu olhar ganhara firmeza e sua presença, respeito. Calypso a viu certa noite, entrando no mesmo salão onde anos atrás era invisível. E Aurora estava linda. A inveja corroeu por dentro. Não bastava ter perdido César. Agora, via a Aurora se tornar o que ela sempre quis ser, admirada, respeitada, desejada. E com algo que Calypso jamais conseguiu comprar: dignidade. Ela tentou procurar os pais, bateu na porta da casa onde cresceu. Sua mãe a atendeu, mas o olhar era frio, sem abraço, sem acolhimento. Você nos envergonhou. Volta quando souber o que é arrependimento de verdade. Na volta para casa, Calypso olhou seu reflexo no vidro escuro da limusine. Estava linda, sim, mas havia um monstro nos olhos, e pela primeira vez, ela começou a temer o que havia se tornado. Era noite, e Calypso não conseguia dormir. As palavras de César ainda ecoavam na sua mente. Aquele olhar duro, a frieza na voz, o desprezo. Ela precisava tentar de novo, precisava mostrar que ainda havia amor, ou pelo menos acreditar que sim. Vestiu-se com elegância provocante, tomou o carro sozinha, pediu ao motorista que parasse antes do portão. Queria bater na casa de César como uma mulher arrependida, não como uma milionária desesperada. César abriu a porta com surpresa. Estava sem jaleco, em roupas casuais. O rosto sereno, até vê-la. Calypso? Ela não respondeu, apenas avançou. Disse que ainda o amava, que jamais deixou de pensar nele,
que tudo o que viveu com Ricardo foi vazio, que o dinheiro nunca a fez feliz. Eu sou sua. Se você ainda me quiser, eu posso ser sua de verdade agora. E então ela o beijou. Com intensidade, com desespero, como quem tenta apagar todos os erros com os lábios. Mas ele não retribuiu. A afastou com firmeza, sem raiva, mas com decepção. Olhou nos olhos dela e disse com voz baixa: "Você é linda por fora, Calypso, mas por dentro é feita de veneno. Você destrói tudo o que toca, não vale a beleza que tem." Ela recuou com lágrimas saltando. Ele respirou fundo. "Eu amo outra mulher agora, uma que não tem seu rosto, mas tem um coração que vale mais do que qualquer aparência. Eu amo a Aurora." Aquelas palavras cortaram mais do que qualquer bofetada. Ela não respondeu. Virou-se e saiu, tropeçando nas próprias lágrimas. Naquela noite, Calypso chorou como nunca, mas não foi de dor de amor, foi de vergonha. O tempo passava e o coração de Aurora, aos poucos, voltava a bater com esperança. Ela e César compartilhavam confidências, risos tímidos, silêncios cheios de significado. Não havia pressa, nem pressão, apenas a companhia de dois que sabiam o que era perder e que, justamente por isso, aprenderam a valorizar os pequenos gestos. Num fim de tarde dourado, os dois ficaram sozinhos no jardim do novo hospital. Aurora falava sobre o futuro, sobre como queria usar sua fortuna para ajudar crianças com deficiência. César a ouvia com admiração, os olhos brilhando não pelo que via, mas pelo que sentia. E então, quando ela virou o rosto e sorriu, ele soube que não precisava mais esperar. "Você me deu algo que ninguém jamais me deu, Aurora." Ele sussurrou. "Me deu paz." Ela corou, baixou os olhos, depois os ergueu de novo. "Com coragem. E você me devolveu o que eu achava que tinha perdido para sempre. A fé no amor." César se aproximou. Os dois estavam tão perto que só o som do coração podia ser ouvido. E foi ali, naquele instante em que não havia dor nem lembranças, apenas presença, que o beijo aconteceu. Um beijo doce, tranquilo, cheio de ternura. Foi o início de um novo amor, não explosivo como o passado, mas verdadeiro, com raízes profundas, nascidas da dor, mas florescendo em luz. Eles estavam finalmente prontos para recomeçar, dessa vez com amor limpo, sem máscaras, sem interesses, sem mentiras. A felicidade de Aurora e César começou a circular pelos corredores da alta sociedade. Calypso, ao saber, foi tomada por uma fúria silenciosa. O amor que desprezou. Agora era o amor que ela queria de volta. E Ricardo, ao perceber que Calypso já não o via, começou a enlouquecer. Brigas, gritos, portas batendo e noites sem dormir. Ricardo já não era o homem elegante do passado. Estava paranoico, obcecado, e num desses surtos ameaçou: "Se você me deixar, juro que ninguém mais vai ter você." Calypso, pela primeira vez, sentiu medo real. Ligou para César em segredo, pedindo ajuda. "Ele está descontrolado. Por favor, me tira daqui." César foi. Sem pensar, foi. Encontrou Calypso apavorada, trancada em um dos quartos da mansão. Ricardo chegou, os olhos em chamas, e houve confusão. Empurrões, insultos, desespero. Calypso conseguiu fugir e correr até a rua. Ricardo entrou no carro e acelerou atrás dela. A polícia já havia sido acionada. César acompanhava tudo de longe, tentando proteger Calypso. No cruzamento entre duas avenidas, tudo aconteceu rápido demais. Um caminhão, um som de freios, um impacto seco. Ricardo foi arremessado no volante. A frente do carro amassada, o vidro, coberto de sangue. Levado ao hospital às pressas, foi colocado direto na sala de cirurgia. Ironia do destino.
O cirurgião responsável era César. Horas depois, silêncio. Ricardo não resistiu. Calipso, ao receber a notícia, não derramou uma lágrima. Apenas respirou fundo e soltou um. Acabou. Aurora, mesmo ferida, foi até o hospital. Entrou no quarto onde o corpo de Ricardo descansava. Ele já não via, já não sentia. Mas ela, com a voz firme, disse: "Você me tirou muito, Ricardo. Mas hoje eu te dou o que você nunca soube dar. Perdão, descanse." E naquele silêncio, a alma de Ricardo encontrou o fim. Não como herói, mas como um homem que escolheu a sombra e foi tragado por ela. Com a morte de Ricardo, Calipso tornou-se o centro dos olhares. Muitos a tratavam com pesar, como uma viúva marcada pela tragédia. Ela, que sempre soube atuar, agora encenava a dor com perfeição. Mas, por dentro, havia apenas um plano: aproximar-se de César enquanto ainda era vista como vítima. Ela apareceu na clínica onde ele trabalhava, com roupas sóbrias, olhar abatido e voz embargada. "Eu não sei mais quem eu sou, César. Você é a única pessoa que me conheceu de verdade." Tentou tocar sua mão. Tentou invocar os fantasmas do amor que um dia existiu. Mas César a olhou com firmeza, sem raiva, sem piedade, apenas verdade. "Calipso, você morreu muito antes de Ricardo. Morreu no dia em que escolheu o que vestir, ao invés de quem amar. Hoje, eu só vejo uma mulher vazia tentando se preencher de novo com mentira. E eu não sou mais buraco para isso." Ela chorou. Sincera ou fingida, ninguém saberia dizer. Mas não foi o choro que abalou César. Foi a tentativa de manipulação. A velha Calipso de sempre, tentando se salvar usando o amor dos outros. "Eu vou pedir a Aurora em casamento", ele completou. "E espero que um dia você encontre algo em si mesma que valha a pena amar. Mas não me procure mais." Calipso saiu dali despida de tudo. Sem marido, sem amor, sem plateia. A única coisa que lhe restava era o espelho, e nem ele suportava mais encará-la. O Hospital de César se tornara um símbolo de inovação e humanidade. Era a celebração de anos de esforço, e naquele sábado à noite, as luzes da cidade refletiam no hall envidraçado, como se o próprio céu aplaudisse. Aurora, ao lado de César, usava um vestido elegante, azul profundo, que realçava sua beleza serena. Estava feliz, plena, mas também nervosa. Ela não sabia que seria pedida em casamento diante de todos. César preparava cada detalhe. A música, o discurso, o anel de diamante discreto, tudo refletia o que ele sentia. Amor puro, sem vaidades. Ali estavam colegas, pacientes, jornalistas, e entre eles a espreita, Calipso. Ela estava escondida sob a máscara da cordialidade. Entrou como convidada, disse que estava em processo de superação, e ninguém teve coragem de contestar. Mas seus olhos diziam outra coisa. Sabia que César faria o pedido naquele palco. Sabia que Aurora sorriria com lágrimas nos olhos. E sabia que se não agisse agora, perderia para sempre o último resquício de controle. Calipso armou um plano sórdido. Forjaria um encontro com César. Invadiria o camarim, se jogaria sobre ele, tiraria uma selfie no momento exato em que ele, surpreso, tentasse afastá-la. Editaria as imagens, simularia uma recaída entre os dois e enviaria a Aurora. Era sujo, baixo, mas ela já havia cruzado tantas linhas. O que seria mais uma? A foto era perfeita. César tentando afastá-la, o semblante confuso, mas Calipso encenava um sorriso vitorioso. Na legenda do envio para Aurora, apenas: "Desculpa, eu tentei resistir. Mas César sempre foi meu." Aurora, ao ver a mensagem, sentiu o chão se abrir. Não pela imagem,
mas pela dor de ter sido traída novamente. Por um instante, o trauma do passado gritou. Mas então, algo dentro dela se acalmou. Ela conhecia César, sabia de sua integridade e, mais do que isso, havia testemunhas. Uma funcionária do hospital que entrara no camarim segundos depois viu tudo. Viu César afastando Calypso, viu o rosto dele transtornado, e foi essa mulher que, indignada, procurou Aurora e revelou tudo. Aurora não chorou. Foi até sua casa, se trocou, colocou o vestido mais elegante que tinha e pegou um carro direto para a mansão de Calypso. A porta se abriu e a figura deformada que um dia fora linda surgiu. Calypso, com maquiagem borrada, olhos descontrolados, gritava antes mesmo de Aurora falar. Você não vai ficar com ele! Ele era meu! Aurora se manteve calma. Chegou perto, olhou nos olhos da rival caída e disse apenas: Você teve tudo. Beleza, chance, amor, mas destruiu tudo com as próprias mãos. César nunca foi seu, porque você nunca foi de verdade. Calypso, tomada pela raiva, tentou empurrá-la a escada abaixo, mas a raiva cega, e foi ela quem tropeçou. Caiu 3 andares, direto sobre a mesa de vidro do salão. Gritos ecoaram, vidros estilhaçados. Sangue. A beleza se foi. O corpo se cortou em dezenas de lugares. E no hospital os médicos disseram, ela vai sobreviver, mas jamais será a mesma. O espelho não refletia mais a Calypso de antes. Ela se tornara o que sempre foi por dentro. Vazia, fria e agora irreconhecível. A capela estava decorada com flores brancas e velas em candelabros dourados. Poucos convidados, nenhuma ostentação, mas uma energia de paz, de vitória. Aurora caminhava com segurança. Cada passo dela, sem mancar, era uma lembrança viva do quanto ela havia superado. Vestia um vestido leve, de tecido nobre, com detalhes delicados bordados à mão. Seus olhos brilhavam como nunca. César, parado no altar, parecia ainda mais forte. Não só no corpo, mas no espírito. O médico que curava agora recebia o amor que também o curava por dentro. Ele olhou Aurora se aproximando e cada passo dela era uma resposta. A vida pode doer, mas o amor verdadeiro não desiste. A cerimônia foi simples. As palavras trocadas entre eles não foram decoradas. Foram sentidas. Você não me salvou, César. Você me enxergou e me ensinou a me ver também. E você me mostrou que o amor é sobre permanecer, mesmo quando tudo diz para ir embora. Trocaram alianças, trocaram sorrisos, trocaram perdões silenciosos com o passado. Na saída, um céu alaranjado cobria a cidade. Aurora segurava o braço de César. E na outra mão, o buquê. Eles estavam prontos para começar, do zero, mas juntos. No canto da cerimônia, discretamente, um rapaz entregava uma pequena caixa ao motorista. Era um presente anônimo, sem remetente. Dentro, uma carta e um par de alianças antigas. E do outro lado da cidade, numa mansão silenciosa, uma mulher olhava para o teto com cicatrizes visíveis e ainda mais profundas por dentro. Calypso estava viva, mas agora, finalmente sozinha. No fim, a vida não mede quem venceu por quanto conquistou, mas por quanto suportou sem deixar de amar. Calypso teve tudo, menos amor de verdade. Escolheu o orgulho e colheu cicatrizes. Aurora foi traída, mas escolheu florescer. E quando o amor voltou, ela estava pronta. César perdeu, caiu, mas levantou. E construiu uma paz que o luxo nunca compra. Ricardo amou tarde demais. Essa é uma história sobre escolhas. Você vira espinho ou flor. Porque no fim, venceu o amor que cura. O amor que fica. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que o amor ainda vence.